Seja muito bem-vindo a mais um SAF Conecta, o nosso podcast que leva informação, saúde, qualidade e movimento até você. Fico feliz em receber você aqui no nosso SAF Conecta mais uma vez. Para acompanhar o nosso trabalho, convide os seus amigos, convide o seu familiar, nos siga na nossa plataforma digital através do nosso Instagram, @Instituto SAF, e pelo YouTube, SAF Conecta. É um prazer ter você aqui com a gente. Afinal de contas, o nosso programa é feito para você. E hoje nós vamos falar de uma articulação que acomete muito a vida das pessoas no dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre o núcleo de ombro. E para falar desse núcleo, eu recebo aqui os doutores. Na verdade, o doutor Alexandre Rodrigues Cunha. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Douglas. Boa noite a todos. Boa noite. E recebo também a doutora Carol Meirelles. Obrigada, Douglas. Boa noite, gente. E para iniciar esse bate-papo, eu gostaria, nós que somos telespectadores do SAF Conecta, gostaríamos de saber como que é esse atendimento do núcleo de ombro lá no Instituto SAF, para a pessoa que está sentindo alguma lesão, algum acometimento, algum sintoma, alguma dor. Qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? E gostaria que vocês também destacassem as principais patologias que acometem essa articulação. Sim. Então, geralmente quando a pessoa começa com uma dor no ombro, a gente tem dois tipos de pessoas. A pessoa que já procura ajuda logo no início, né? E tem a pessoa que vai esperando melhorar ali devagarzinho. Geralmente esse é o problema. A maioria das patologias são resolvidas quanto mais rápido a pessoa procurar o tratamento. E lá no Instituto SAF a gente inicia com uma avaliação especializada e a gente dá a iniciativa nesse tratamento. As patologias que são mais acometidas no ombro, que são mais comuns, são as tendinopatias, né? As tendinopatias do manguito rotador, a lesão parcial também dos tendões, a síndrome do impacto, que hoje também é chamada de síndrome da dor subacromial, e também a ruptura completa. E é isso. Interessante. E essas patologias que você abordou no dia a dia, tem algum grupo mais específico, faixa etária, acomete mais homens, acomete mais mulheres, praticantes de esporte? Como que você classificaria? E até aproveito a oportunidade para te perguntar, e perguntar também ao Alexandre, a respeito, por que o ombro é uma articulação que nos traz muitos problemas, vamos dizer assim? O ombro é a articulação mais móvel do corpo humano. Então, por ela ser uma articulação tão móvel, ela também precisa de ter muita estabilidade. Então, muita mobilidade, pouca estabilidade vai gerar lesão e vice-versa. As lesões, depende de qual lesão a gente estiver falando. Vai ter lesões que acometem mais as mulheres, por exemplo, a capsulite adesiva. Ser mulher também é um fator de predisposição. As rupturas depende também, pode acontecer muito em idosos, mas também em pessoas que praticam esportes de alto rendimento. Então, seria mais específico assim. Entendi. E essa capsulite adesiva que você disse aí, o famoso ombro congelado, que a gente também recebe essa nomenclatura popular, é uma lesão de difícil tratamento, não é? Sim, porque ela é difícil de ser identificada. Ela inicia com uma dor e começa com uma rigidez progressiva. Então, a capsulite adesiva, quanto mais cedo ela for tratada, melhor é o prognóstico dela. Então, assim, o prognóstico, dependendo de quando a pessoa procurar o tratamento, ele pode durar um tempo ali de até 24 meses para poder ter uma melhora, porque ela vai gerando uma fibrose na cápsula articular e isso vai gerando rigidez, vários momentos de dor aguda, depois a dor estabiliza, a rigidez continua e a gente precisa manter ali o tratamento com as mobilizações, com o fortalecimento específico para a gente conseguir ter ganhos. Mas a gente precisa muito da adesão do paciente e isso começa justamente no primeiro contato, porque é o entendimento de como funciona esse prognóstico. E, na verdade, quando se tem esse prognóstico e inicia o tratamento, há uma dificuldade no ganho de amplitude de movimento, porque por ele ter essa nomenclatura de capsulite adesiva, normalmente a cápsula realmente ela fica com essa diminuição de amplitude, por ter uma certa rigidez,
né, o ombro congelado, porque ele limita o movimento, e lá no Instituto SAF nós conseguimos fazer esse tratamento em conjunto com outros núcleos, né? Por exemplo, o núcleo de hidroterapia é um núcleo muito importante, te auxilia bastante nos seus tratamentos para esse ganho de amplitude, junto com você lá na parte da motora, da fisioterapia ortopédica. Sim, com certeza. Você me permite um adentro aí nessa capsulite adesiva, porque eu também recebo muito desses pacientes para fazer a terapia por onda de choque, né? A terapia extracorpórea, que tem uma eficácia muito, muito importante nesses tratamentos para melhor, porque o é importante essa questão de forçar para melhorar, né? Isso é mito, né? Isso não é verdade. A gente tem que trabalhar, ganhar essa mobilidade, ganhar essa amplitude de movimento e utilizar os recursos que a gente tem como ferramenta, como eu acabei de falar, da TOC, para potencializar a resposta em relação a essa aderência capsular. Mas eu vejo que o mais importante nisso, porque hoje, por exemplo, né, eu já recebo meus pacientes, a grande maioria, eu sou profissional do primeiro contato, eles vêm até mim, pacientes de coluna, como também na clínica a gente vê paciente de joelho, paciente de ombro e tudo mais. E a gente tem essa boa relação, essa comunicação com outros profissionais, não fisioterapeutas, no caso, mais direcionado no caso da ortopedia, os próprios ortopedistas, mas a comunicação do profissional, tanto o médico, o ortopedista, o fisioterapeuta, especializado em reabilitação ortopédica, que vai atender esse paciente, a comunicação é fundamental. Porque o que mais causa, fora essas questões metabólicas, diabetes, né, vai estar mais no sexo feminino, essa questão da evitação, do medo de movimentar, até mesmo pela dor, e isso vai gerando essa aderência. E a educação, educar esse paciente o quanto antes, melhor. Principalmente se ele for elegível a uma cirurgia. Então, orientá-lo também ao pré-operatório, é uma coisa que tem crescido muito, né? Muitos profissionais têm desmistificado isso, da importância, porque uma cirurgia bem indicada, tudo quanto bem indicado, é igual o paciente de ombro. Eu vou mobilizar, eu vou estabilizar. A gente subgrupa. Quando ele tem mais instabilidade, né, ele não consegue manter aquele grau de estabilidade adequado naquela articulação, então nós vamos estabilizar. Isso aí é uma avaliação cinemática dele, funcional, para avaliar, correlacionando com as atividades de vida diária dele. E o contrário, como você mesmo falou, também é uma verdade. Mas a educação desse paciente que queixou a dor, seja com médico, seja com fisioterapeuta, ela é fundamental, principalmente num quadro agudo. Um quadro agudo, que é aquele que vem aquela dor lacinante, pode ser uma calcificação que justifique isso, uma calcificação ali na região da tendão bicipital, pode ser um rompimento, da questão do manguito rotador, e ele vai evitar aquilo ali. Então, é interessante, dentro de um quadro químico de dor, respeitar isso aí, um repouso mais ativo, dentro da sua limitação, mas que ele não crie uma rotina limitante para isso. Eu vou ter que pôr tipóia e ficar com a tipóia. Às vezes, num primeiro momento, 2, 3 dias, dependendo do que aconteceu. Precisa sempre preconizar essa avaliação, respeitar os níveis de lesão ali, identificado, obviamente. Não guiar somente pelo exame de imagem, eu sempre falo isso. É uma paciente, para mim, semana retrasada, eu falei, olha, eu sei que você é especialista, trata a coluna, mas eu gostaria que você atendesse minha mãe, teve uma indicação para fazer a TOC, né, e seguisse com a reabilitação dela. Ela tem indicação para uma prótese de ombro, e ela tinha toda a restrição de ADM, dor incapacitante, né, e a gente começou a trabalhar aquilo ali, e ela, depois do 3º, 4º atendimento, ela viu uma resposta de melhora da dor e melhora de função. Eu falei, olha, mas não era para tanto, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, como é que está o outro ombro? Faço tudo, estou fazendo, beleza, então faz lá. Pediu o exame, um raio-x dela, fez. Estava tão quanto, acho que até um pouco mais. Então, não quer dizer que não é importante, mas a gente sempre tem que avaliar a clínica soberana, mas respeitar, né, não só os padrões, né, que cabem dentro das predições clínicas,
né? E, obviamente, não querer ser antiético, não falar, olha, a gente indicou para cirurgia, mas não precisava. Não é por aí. Tudo tem indicação, né? Mas aí a gente tem que avaliar a questão do paciente, a expectativa dele em relação ao medo, catastrofização, porque às vezes ele vai para uma cirurgia para fazer uma correção e talvez aquilo vai ficar pior nesse paciente. Principalmente eu falo de paciente idoso. Eu preciso do braço para equilibrar. Talvez, quem sabe, você trabalhar aquilo ali dentro da limitação dele, dentro daquilo que ele for utilizar. Esse é um paciente mais jovem que vai precisar mais ainda desse ombro. Então, isso não tem uma... Existe um protocolo básico, mas você tem que ter um raciocínio. Eu sempre falo muito disso, sabe, Carol? Douglas, que a gente sempre está falando, preconizando isso. O raciocínio clínico, pensar em cima, não é receita de bolo. Cada caso é um caso, existem casos iguais, existem casos semelhantes, existem as diferenças. Então, a gente precisa entender ele como um todo, não só no aspecto da dor em si, patoanatômico em si, mas todo o aspecto dele cognitivo, funcional, do seu ambiente de trabalho, do seu meio familiar, entender esse paciente mais num contexto mais da expectativa dele em relação ao tratamento mesmo. Porque se você vai aquilo ali pronto e acaba, você frustra ele, se frustra também, e aí é mais um paciente que cai dentro de um nicho de pacientes crônicos, que é um problema muito sério, que hoje é uma coisa que se arrasta, tem arrastado muito, principalmente em países subdesenvolvidos, né? O nível de informação chega, mas o acesso parece que tem um bloqueio nisso aí, está aí as evidências, estão aí vários colegas expoentes aí na exposição dessas diretrizes, mas a gente não vê isso acontecer muito na prática clínica. O sistema, eu sempre falo, o sistema é bruto. O sistema, ele atrapalha. O sistema, ele é muito ruim ainda, né? Perfeito. Você tocou num ponto aí que chama a atenção de quem nos acompanha, de quem assiste o nosso podcast, que é a dor, né? Você que tem estudado bastante também sobre a dor, você disse na sua frase que muitas das vezes a pessoa chega sentindo dor e o mecanismo de defesa dela é restringir o movimento. Como nós estamos falando de casos de capsulite adesiva, essa restrição aí ela é maléfica no caso, como você bem disse. E você fica à vontade para falar sobre isso, para destacar um pouquinho mais sobre isso, o quanto é importante a movimentação, né, e como é feita essa movimentação. E o segundo ponto que eu gostaria que você destacasse é a respeito do toque. Você falou a respeito desse tratamento, eu gostaria que você desse uma ênfase um pouco maior para quem está nos acompanhando poder entender qual que é o benefício, como que é feito, como que é o atendimento. Eu acho importante destacar isso, por favor. Bom, a gente sempre tem até os slogans lá na clínica, né? Movimento cura, né? A parte da cura começa pelo movimento. Aí a gente vê que isso aí tem vários lugares. Aí é a nossa profissão, essa é o estudo do movimento e estudar qual o movimento que levou àquele tipo de lesão, se não for trauma direto ou uma lesão repetitiva, mas enfim. Mas o movimento, sim, ele é a bala de prata que nós fisioterapeutas temos, né, para poder restabelecer a função, diminuir a dor desse paciente. E os recursos que cabe à fisioterapia hoje, principalmente posso dizer que nos últimos 10 anos, o nível de evidência tem melhorado significativamente, tem extremamente relevante. Tem muita porcaria, tem muita picaretagem, mas tem muita coisa boa que, quando bem utilizada, quando bem indicada, vai ser eficaz, vai ser efetivo. A TOC é um exemplo disso. A TOC é um aparelho, basicamente ele é uma onda acústica, e ela vai ter um efeito mecânico ali no tecido, quando ela bater. A gente vai falar um martelete, né? Então, o pessoal que está nos assistindo, popularmente eles vão entender mais quando se fala em quebrar pedra no rim. Basicamente um princípio parecido com aquilo, porque ele vai modificar o tecido interno, não externo. Como é que foi feito isso? Na Segunda Guerra Mundial, eles estavam abatendo os submarinos, os soldados americanos, né, o exército americano. E quando abatia o submarino dentro da água, eles viam que não acontecia nada, não tinha avaria nenhuma no casco do submarino.
mas tinha lá dentro da cabine. Os tripulantes morriam, a cabine ficava totalmente fora do contexto original, mas o casco mantinha-se intacto. Na final da Segunda Guerra Mundial, eles observaram isso. E como toda guerra é ruim, mas também ela traz a tecnologia, né? Ela favorece a melhora da tecnologia. E veio isso na década de 70 na medicina, utilizando como a litotripsia, que é essa para quebrar o cálculo renal, para não precisar fazer cirurgia, para diminuir aquilo ali, aquela pedra ali, e aquilo sair no canal da uretra. Na década de 90 veio, caminhou isso aí para ortopedia também, e os aparelhos foram modernizando e a gente chegou hoje em bons aparelhos que trabalham com frequência e barra energia, que ele vai transformar essa energia mecânica em potencial ação dentro do tecido lesionado. Então, hoje a TOC ela tem várias funções dentro do nosso serviço. Uma delas é a aplicabilidade ali nas tendinopatias, aquela tendinite que já em curso virou uma tendinopatia e pode ser uma tendinopatia calcária também, super indicado também. E ele vai mudar o contexto fisiopatológico ali naquela região. Ele vai melhorar, ele vai fazer uma neovascularização, e ele vai, através dessa onda acústica, mudar aquele tecido. Como expliquei no rim, aquela pedra vai quebrar ela e ela sai no canal da uretra. Então, lá dentro do tecido, no caso músculo esquelético, ele também vai mudar a conformação desse tecido. E isso tem uma resposta terapêutica. Por fora não acontece nada, mas por dentro já há uma mudança. Então, no ato da primeira sessão que o paciente faz, ele já sente uma diferença. E o bom do resultado, que geralmente é em torno de 3 atendimentos, 1 por semana, dependendo dos casos, porão de calcâneo, fasciite plantar, epicondilite, ela tem várias funções, né? Na área urológica também ela tem pós-prostatectomia, com indicação médica, no caso do urologista, que ele vai ver se esse paciente é elegível a esse tratamento, para ver se realmente faz sentido para ele, né? No caso de ele perder a questão da potência dele, né? Doença de Peyronie também, focando aqui um pouco na área da urologia, mas voltando para a ortopedia, que é o que nós mais utilizamos lá na clínica, ele tem diversas funções, né? Mas, como eu falei, tem aparelhos e aparelhos. O mercado hoje, você tem um bom aparelho, você tem um aparelho de alta eficácia, que tem um custo muito elevado, tanto de compra quanto para manutenção, por isso que a aplicação dele é uma aplicação um pouco mais cara, mas altamente resolutivo, porque por isso que você vende, olha, é esse valor, mas você vai vir aqui 3 vezes, mas você vai evitar tantas sessões, evitar uma possível cirurgia e ficar muito tempo parado. Então, é uma coisa que a gente investiu, nosso instituto foi pioneiro aí nesse investimento desse aparelho já. Há um tempo nós já estamos fazendo esses procedimentos e a gente colhe bons resultados com isso. Associado a isso, a um raciocínio clínico, a Carol está aí à frente do nosso núcleo de ombro, com tratamento bem individualizado ali, bem prescrito ali, com os exercícios, o paciente sempre no controle da situação, mostrando para ele como que ele pode, que o braço dele não precisa ficar com esse braço, né, parado, que o movimento, né, dentro de uma sistemática, de uma terapêutica, é o que vai trazer ele atividade de vida diária com menos dor e melhor função. Informação de qualidade aqui no SAF Conecta. Acompanhe aí as nossas plataformas digitais, né? Acompanhe o nosso canal. O doutor Alexandre trouxe muito bem aí, deixou muito claro a respeito do toque, né? Terapias por onda de choque, remodelação tecidual, importante, né? Para ajudar a reabilitar, no alívio da dor. E como ele disse, é um tratamento muito rápido. A resposta do aparelho, né? Bem utilizado, ele traz muito benefício. Seguindo aqui com o nosso podcast, voltar a bola para a doutora Carol Meirelles aqui para falar um pouquinho desse manguito rotador. O que é esse grupo de músculos estabilizadores do ombro, né, que ajuda a manter essa mecânica em dia quando um desses 4 músculos, por exemplo, sai fora da rotação, vamos dizer assim, pode trazer alguns malefícios. Doutora Carol, por gentileza, gostaria que você falasse a respeito do manguito rotador, né, o quanto ele pode acometer a vida das pessoas, se essas lesões do manguito pode ser através de treino, má postura, sobrecarga. Fica à vontade para falar um pouquinho sobre o manguito rotador.
Sim, o manguito rotador é um grupo de 4 músculos que é responsável por manter a cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide, estabilizada. É o supraespinhal, o infraespinhal, o subescapular e o redondo menor. E, geralmente, as lesões são mais comuns nele mesmo. As lesões podem ser, na maioria das vezes, por sobrecarga, mas não necessariamente só por conta de treinos. Dependendo do trabalho, da atividade da pessoa diária ali, ela pode gerar uma sobrecarga em algum músculo e gerar um desequilíbrio muscular. E esse desequilíbrio pode gerar uma lesão no tendão do manguito. Então, como também a escápula é muito importante. Então, a escápula, ela anda junto com o manguito rotador. A gente precisa ter uma harmonia muito boa sobre o movimento da escápula juntamente com o nível de força do manguito rotador. E o tratamento dele é cirúrgico, conservador, pode haver ruptura total, ruptura parcial? Como que você lida com isso lá no Instituto SAF? Pode haver ruptura parcial quanto total também, mas geralmente, na maioria das vezes, a gente consegue ter bons resultados com tratamento conservador. Igual o Alexandre falou, nem toda indicação de dor é cirurgia. Então, a gente consegue, primeiro, dando uma oportunidade para o tratamento conservador, ter bons resultados. Casos de ruptura completa, que com tratamento conservador, às vezes, não vai precisar mais de uma cirurgia. Tem alguma característica que você poderia destacar para quem está nos assistindo? Realizei determinado movimento, será que é o manguito rotador? Quais são aí as alterações no movimento, por exemplo? Pode chamar a atenção para uma lesão, por exemplo, do supra, do infraespinhal, né, do subescapular, do redondo menor, que são grupos musculares aí que compõem esse manguito rotador. Falando sobre o movimento que a pessoa faz, que ela sente dor? No dia a dia, talvez ela pode estar realizando, por exemplo, um movimento de lavou a roupa a senhora de casa, por exemplo, pendurando, ele está com uma dificuldade de amplitude de movimento de flexão de ombro, por exemplo. Vai tentar apanhar alguma coisa com o braço, por exemplo, um pouco a nível para cima, realizando uma amplitude de abdução a mais de 90 graus, por exemplo. Iniciou. Tem algumas características que você poderia destacar? Sentiu esse tipo de dores, chama atenção, nos procure, nós somos profissionais de primeiro contato. Se for o caso de você encaminhar para o médico, como você faz esse encaminhamento? Qual que é o alerta, vamos dizer assim, que você poderia deixar para quem está sentindo alguma dor em casa e está nos assistindo agora e ainda não procurou nenhum desses profissionais? Geralmente, o manguito rotador, ele é um rotador externo do ombro, mas ele também é composto por rotadores internos. Então, o movimento de esfregar quando está... geralmente não é para causar dor, né? Então, o movimento de esfregar, se a pessoa estiver sentindo dor, é um indicativo de uma inflamação, por exemplo. Como também a síndrome da dor subacromial, que também envolve o supraespinhal ou infra e até a bursa. Movimentos que comprimem a articulação. Então, quando a pessoa vai levantar o braço ali entre aqui uns 45 graus até 120 graus aqui, esse arco doloroso também é indicativo. Quando a pessoa no seu dia a dia vai estender uma roupa, por exemplo, também pode ser um indicativo de uma inflamação no manguito rotador. Nós estamos falando aqui, então, se tiver alguma diarista, uma dona de casa que está nos acompanhando aí, ela faz todo esse movimento, né? Esfrega, lava a roupa ali, passa uma vassoura em casa, mas também pode acometer atletas amadores e atletas profissionais, pode? Sim, com certeza. Na prática esportiva. É bem comum também, porque geralmente homens que treinam mais a parte anterior, peitoral principalmente. Peitoral é um rotador interno, né? Então, ele, quando está muito forte e nós temos um desequilíbrio muscular da cintura escapular, ele vai puxar a escápula também. Então, isso aí vai gerar um desequilíbrio que também pode gerar uma lesão. Porque no caso está muito forte, também pode estar muito encurtado, né? Sim. Ele vai tracionar mais essa região aqui do manguito, né? E diminuir esse espaço aqui, né? Entre o acrômio e o... Perfeito. E artrose de ombro? Tem muitos casos lá no Instituto SAF, como nós lidamos? A artrose está envolvida diretamente com a dor? Não necessariamente com a dor. Limita o movimento, não limita o movimento? A artrose é mato, né? Atinge mais algum tipo de público, faixa etária mais elevada ou não? Como que essa artrose de ombro, como que você lida com ela lá no núcleo de ombro no Instituto SAF?
A artrose geralmente atinge mais os idosos, né? Que vai gerando ali justamente por... Não necessariamente o desgaste vai ser a causa da dor, mas devido a um desequilíbrio muscular, por exemplo, a falta de força, às vezes a mobilidade da articulação, tudo vai contribuindo para que aumente esse desgaste e vai gerando essa inflamação, esse nível de dor ali. Perfeito. E o uso do gelo nesse ombro aí? Muitas das vezes a pessoa, qualquer tipo de articulação, vira um mito, né? Sentiu uma dor, coloca o gelo. O gelo na articulação do ombro. Senti um primeiro incômodo em casa, não quero procurar o fisioterapeuta, não quero procurar o médico. É indicado esse gelo ou não? Ele deve realmente procurar primeiro, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, o profissional capacitado, no caso, você, o núcleo de ombro lá no Instituto SAF. Como que é esse recado que você deixa a respeito da utilização do gelo na articulação do ombro? Geralmente o gelo ele é mais indicado ali, ele tem melhores evidências de ganhos ali, de ajudar na redução da dor, porque ele promove uma analgesia nos 3 primeiros dias que a pessoa sofreu a lesão. Depois disso, se a pessoa continuar colocando, ele atrapalha até a remodelação do tecido. Mas, no caso, quando a pessoa está ali na academia, por exemplo, ela fez algum movimento que gerou uma dor aguda, é indicado o gelo. A pessoa vai colocar por no máximo ali uns 20 minutos e geralmente é indicado umas 3 vezes ao dia. E também entra ali no conflito com o quente, né? Porque gera essa dúvida se vai colocar o frio ou o quente. Mas geralmente o quente ele é utilizado para a parte muscular, para quando a gente também quer um nível de relaxamento maior, porque ele vai promover a vasodilatação. Então, no caso, quando é uma lesão aguda, a gente não indica o quente, porque ele aumentaria a inflamação. E para essas pessoas que praticam esporte, qual a mensagem que você deixaria para eles, né? Qual que é o esporte, por exemplo, que mais sobrecarrega o ombro? Não tem nenhum esporte que sobrecarrega o ombro? Como que você lida com esses praticantes de atividade física, esses esportistas do dia a dia, o atleta profissional, o atleta amador? Teria algum esporte que poderia prejudicar mais essa articulação? Geralmente são os esportes de arremesso, né, como também a natação e o crossfit também, porque utiliza muita carga com amplitudes muito grandes do ombro. O vôlei também, né? Lembrei que amanhã tem um evento vôlei. Handball, arremesso, né? Pelo menos no de cotovelo, por exemplo, o tênis. Sinuca, também. Pode causar, querendo ou não, epicondilite, movimentos repetitivos, né? Que acometem mais a articulação. O Alexandre tocou num aspecto no início do nosso bate-papo aqui a respeito da mobilidade versus a estabilidade. Como que você analisa, né, qual que é o diferencial, até onde eu trato um, eu trato outro, eu posso tratar os dois juntos, como que é feito essa diversificação? A gente trata os dois juntos. No caso, o que vai promover a estabilidade da articulação é um bom equilíbrio muscular, né, um bom nível de força. Então, geralmente aparecem muitos casos com desequilíbrio muscular, principalmente do manguito rotador. Então, a gente vai fazer esse fortalecimento específico da musculatura que está enfraquecida, como também, às vezes, uma hipomobilidade, porque a gente trata o ombro juntamente, por exemplo, com a coluna. Eu tive o caso de um paciente hoje que ele está com uma dor no ombro, mas ele também tem uma retificação torácica, uma hipomobilidade também muito grande. E a gente sabe que a coluna também vai interferir diretamente ali. Em grandes situações, né? Em muitas situações, né? Aquela restrição de amplitude de movimento ali, a DM ali de 90, faz 180 graus ali, ele não consegue. Você trabalha ali, solta torácica, faz exercício, mobiliza, retração. O paciente faz, Sim. Milagre, o que aconteceu? Não, porque justamente essa relação coluna cervical baixa, torácica, ela está intimamente relacionada ali com a escápula, que é a escápula fica atrás ali, a base ali, né? E aí essa relação é íntima. E até mesmo a questão de dor, né? Porque eu tenho raiz nervosa ali na região ali, né? Começa ali na região alta, média, baixa, que é dermátomo, né? Que vai distalizar. Então, às vezes, muita da dor que você está sentindo está vindo dali por essa compressão. E se trata, se opera e se faz milhões de sessões de fisioterapia, sendo que às vezes a chave está lá em cima. Então, essa avaliação, essa integração entre os profissionais, entre os núcleos, não falo agora, a gente faz lá na clínica,
mas também essa comunicação interdisciplinar entre os profissionais também não fisioterapeutas, no caso, que a gente mais direto com o próprio médico, ela é importantíssima justamente para isso. Porque às vezes você vai estar vendo coisa que o outro não viu ou vice-versa também. Sim. Perfeito. É isso aí para você que nos acompanha, né? O SAF Conecta, mais uma vez, destacando a importância de profissionais qualificados, de quem você consulta, de quem você tira opinião. Lembrando que o Instituto SAF está na Avenida 21 de Abril, né? 924, ali no centro, no coração de Divinópolis. Pode estar mandando mensagem através das nossas plataformas digitais, do WhatsApp, pode estar mandando mensagem através do Instagram. As nossas secretárias vão estar pegando essa informação, passando para os profissionais vão estar entrando em contato para simplesmente tirar sua dúvida, simplesmente para te passar uma informação. Sentiu confiança, sentiu que está em boas mãos? Nos procure. Faça o seu atendimento conosco, faça a sua prevenção conosco, faça a sua promoção de saúde com a gente. Nós estamos lá para te receber, para te acolher com empatia e te devolver e te resgatar a sua qualidade de vida. Conte sempre com a gente. Doutora Carol Meirelles, eu gostaria de lhe agradecer pela sua presença mais uma vez aqui no nosso podcast. Já esteve conosco, abrilhantando bastante aqui no núcleo de Pilates, né, e em outros núcleos. Parabenizo você pelo seu trabalho, vem realizando lá no Instituto SAF. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão sentindo alguma dor no ombro ou que queiram fazer um trabalho de prevenção, como que te encontra, como que é o seu trabalho no Instituto. Uma mensagem finalizando a sua participação aqui no nosso podcast. Sim, eu que agradeço, Douglas. Então, pessoal, vocês que treinem por igual, não treinem só o que vocês gostam. Todo esporte precisa de um fortalecimento específico. E quando sentiu alguma dor, não fique esperando muito tempo essa dor passar. Passou ali de 7 dias, ela está persistindo, procure um fisioterapeuta. O fisioterapeuta também é profissional de primeiro contato. Nós lá do Instituto SAF estamos prontos para poder te auxiliar. Perfeito. Costumo dizer que a relação do esporte, por exemplo, ela é o esporte, a modalidade que você pratica, ela é o menos culpado. Às vezes ali o que acontece de se ter a lesão é o volume, né, a técnica mal executada e os tratamentos inadequados. E nós estamos lá no Instituto SAF para evitar que isso tudo aconteça. Doutor Alexandre Rodrigues Cunha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, né? Você que esteve aqui conosco na podcast da TecFoot, falando bastante aí sobre pesada, palmilha, e hoje abrilhantando o podcast falando sobre o ombro. Gostaria que você deixasse a sua mensagem final aí a respeito do núcleo de ombro e para essas pessoas que sentem dores e estão aí preservando, cultivando essa dor para que possam nos procurar, né, e quem sabe aí viver uma vida mais tranquila. Essa é a nossa missão, né, Douglas? Carol, né, quebrando um pouco as formalidades aqui do Douglas, né, chamando de doutor Alexandre, mas... É o Crefito, né? Nós chamamos todo mundo de doutor. Não, mas que nós estamos no bate-papo tranquilo, fica tranquilo em relação a isso aí. Então, o nosso why, né, nossa missão maior é cuidar de pessoas, cuidar de gente. Eu acho que é por isso que a SAF insiste em carregar isso aí, levantar isso aí, em orientar, estimular, né, os profissionais que lá estão, motivá-los a poder galgar uma jornada dentro da profissão que escolheu, uma profissão linda. Eu falo que é uma missão de vida, né? Como todas as profissões, cada um no seu quadrado. Eu vou falar da minha especificamente, dos meus pares, mas esse é o DNA da empresa, né? A gente trazer sempre o que há de melhor, não de novidade, mas sim o que há de melhor, o que é efetivo, realmente funciona dentro da reabilitação física, tanto de conhecimento científico, colocando isso em prática, como recursos de ponta, recursos tecnológicos, para favorecer cada vez mais um retorno. Fisioterapia moderna, eu sempre falo isso, eu que venho lá já, esse ano, 24 anos de caminhada, né? Então, eu sempre falei isso. Olha, antes eu te vendia 20 atendimentos para tratar sua coluna, né? Hoje vocês veem que a gente consegue uma melhora, um resultado, volta à atividade de vida diária, sem dor, 1, 2, 3 atendimentos. Não sou nenhum guru. Simplesmente estudo e coloco em prática aquilo que eu aprendi nos meus estudos. Muitas horas de voo, dedicação, né, e principalmente vontade de ver as coisas acontecendo
fazer diferença na vida das pessoas que nos procuram. Essa é a nossa missão maior e a missão que acaba que quem está lá dentro, lá nessa jornada com a gente, acaba abraçando aí com a graça de Deus. Perfeito. Então nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fazer o nosso brinde aqui, o nosso ritual, né? Um brinde ao SAF Conecta, um brinde a você, um brinde à vida.